começando mais um episódio no nosso ProntoCast. E hoje o episódio de número 97. É isso mesmo, estamos chegando ao episódio de número 100 e estamos preparando uma grande festa para esse episódio. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Gianni, que amanhã fará uma palestra lá no Espaço Cultural do Cicobi. Antes, porém, ele deu uma passadinha aqui para bater um papo com a gente. Junto com ele, estamos recebendo também o Zezé da Farmácia, né, o nosso secretário de Cultura, o Marcílio, do Circuito Montanhas de Fé, e o Ades, que também é da Secretaria de Cultura. E, como sempre, do meu lado aqui, a minha amiga Monize, né, a nossa co-host. Vamos começar? Boa noite, gente. Vamos começar a bater um papo aí com o Gianni. Gianni, seja bem-vindo. Não é a primeira vez que você está em Raul Soares, né? Obrigado, Giovanni. É uma satisfação estar aqui. Não é a primeira vez que eu estou vindo a Raul Soares. Já tivemos a oportunidade de estar aqui. É uma cidade sempre nos acolhe muito bem, né? Pessoas de Raul Soares sempre receptivas, calorosas. E mais uma vez estamos aqui no município de Raul Soares. Dando uma boa noite a todos aqui que estão conosco, né? Quem nos assiste de casa. É uma grande satisfação estar aqui. Zezé, seja bem-vindo mais uma vez também, nosso secretário de Cultura aí, ó. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Gianni. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Gostaria de agradecer, né, a Deus primeiro por a gente estar aqui. Agradecer ao nosso prefeito que está sempre dando suporte a todas as secretarias e deixando a cultura sempre bem motivada, sabe nos motivar. E agradecendo ao Giovanni pela oportunidade de estar aqui com vocês. Monize, mais uma vez com a gente. É uma alegria muito grande, gente, estar recebendo vocês hoje, uma alegria maior ainda estar junto a você, Giovanni, no episódio 97, prestes a celebrar o centenário, o centésimo episódio do nosso ProntoCast. Vamos começar a bater um papo aqui com o Gianni. Gianni, você tem uma trajetória, cara, exemplar, né? Como professor. Sim. Você foi ex-secretário de Turismo lá da cidade de Castelo, no Espírito Santo, e hoje é vereador também em Castelo. Exatamente. Como que você traz para a gente, você pode contar para a gente uma história, né, da sua lida com o turismo, como que ele moldou a sua vida, a sua visão para o turismo regional? Giovanni, o turismo já faz parte da minha vida desde a época de professor, né? Eu não fui professor nas escolas primárias, secundárias, não estive em sala de aula propriamente dito, mas eu fui palestrante por quase 20 anos e ministrei diversos cursos de capacitação profissional, e nesses cursos nós frequentávamos salas de aula, né? E a maior parte do nosso público sempre foi do ensino médio. Então, de uma certa forma, nós entendemos bem o papel de professor, até mesmo porque a educação profissional também faz parte desse contexto de professor, né? Nós encaminhamos os alunos para o mercado de trabalho, formamos eles, qualificamos eles, então faz parte desse contexto de ser professor. E nesse sentido, nós viajávamos muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de 300 escolas diferentes, num período de 10 anos, com um projeto educacional, né, de minha autoria, onde nós chegávamos nas escolas estaduais públicas dos estados de Minas Gerais, Bahia, todo o estado do Espírito Santo. Então, participar do turismo, entender o turismo, sempre fez parte desse contexto, porque você está em cada cidade, você conhece a cultura daquele município, você faz parte daquele momento, daquele instante. Então, de uma certa forma, conhecer turismo, fazer parte do turismo, sempre esteve presente, né, nesse processo aí de todos os anos. E isso, de alguma forma, também nos preparou para poder estar no cargo de secretário de turismo no município de Castelo. Em 2021, quando o nosso atual prefeito, né, inclusive deixo aqui um abraço para ele, João Paulo, ele conhecendo um pouquinho dessa trajetória, entendendo por eu estar também naquele momento como empreendedor turístico no município de Castelo. Eu sou proprietário de uma hospedagem na região das Montanhas Capixabas, né? 850 metros de altitude, por sinal, região fria, bem interessante. E aí, fazendo parte, agora de forma direta, do turismo, o prefeito me fez o convite para estar secretário no município de Castelo. Então, toda essa experiência, a vivência das viagens, do conhecimento da cultura de cada município, fazendo parte disso, estando em cada município, a gente foi criando um pouquinho aí, colocando na bagagem, na mala da experiência,
E isso com certeza contribuiu muito para o nosso trabalho à frente do município do ano de 2021 até 2024, em Castelo. Bacana. Mas na sua visão, o que é o turismo de fato, né? E como que ele pode alavancar a economia de pequenas cidades igual Raul Soares, Castelo é maior um pouco, Sim. mas essas cidades menores? Essa resposta, a gente foge da parte técnica e responde ela de forma muito mais humana, porque foi dessa forma que nós trabalhamos no município de Castelo. Turismo, ela é a arte de você interpretar pessoas e estar ao lado das pessoas. Toda pessoa que sai da sua residência e vai para uma hospedagem, vai para uma cervejaria, vai para uma lanchonete, vai fazer uma trilha, ela quer fazer parte daquilo, ela quer estar naquilo, ela quer entender aquele movimento. Então, o turismo no dia a dia, né, para nós, novamente dizendo, fugir da parte técnica e nos aproximar da parte humana, é estar pronto para atender essas pessoas. É querer estar no lugar delas, é estar pronto para servir, porque isso é o turismo. Todos nós que fazemos parte desse contexto do turismo, precisamos estar abertos a servir o outro. Então, se você está numa hospedagem, se você está num restaurante, se você é proprietário de uma lanchonete, de uma cervejaria, você tem que estar pronto a servir, aberto a servir e estar no lugar daquela outra pessoa. Aquela pessoa está se deslocando para aquele ambiente. Então, o que ela quer? Ela quer que você esteja feliz por recebê-la, quer que você abrace, quer que você conte histórias, que é a essência, inclusive, do turismo rural. Hoje à tarde nós estávamos até conversando um pouquinho com os meninos sobre isso, né? Me questionaram qual é a essência do turismo rural. A essência do turismo rural é o cotidiano. O que nós fazíamos na nossa infância? Nós íamos para a casa da avó, para a casa da tia, para comer aquele bolo de fubá, para comer aquele biscoito, para tomar aquela vitamina de abacate, aquele suco de manga, para ver fazer o pão caseiro lá naquele forno no meio do quintal. Então, assim, tirar leite. Isso, e tomar banho de córrego, subir no pé de fruta, ou seja, o cotidiano. As pessoas, muitas vezes, da cidade, elas não fazem parte desse cotidiano. Então, quando elas vêm até a ruralidade, até o turismo rural, elas querem fazer parte desse ensejo. Elas querem estar ali, elas querem sentar na mesma mesa que você, comendo a mesma broa, tomando o mesmo café e escutando a sua história do cotidiano. Então, a essência do turismo rural nada mais é do que a nossa vivência lá do dia a dia, da simplicidade, da nossa casa, da ruralidade, do nosso cotidiano. E tem muita gente hoje, Giovanni, pagando caro por isso. Né? Nós temos tido a oportunidade de visitar muitas cidades, né? Conhecer muitos destinos e entender que tem pessoas se deslocando, muitas vezes de cidades grandes, de capitais, né? Indo até o interior. E como ela não teve isso, ou até teve, no mas ela quer isso, reviver. E agora ela quer reviver isso, mas lá na cidade ela não tem, ela tem procurado o interior e dessa forma fazendo parte novamente desse cotidiano, né? Essa essência nossa é muito importante para o desenvolvimento desse tipo de turismo, que é tão forte no Brasil, né? Em especial Minas Gerais, Espírito Santo, que tem muito disso, né? Desse turismo rural. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, se ainda não segue a gente, inscreva no nosso canal, dê essa moral para a gente. Precisamos chegar a 2.000 inscritos até dezembro. A nossa meta está quase próxima. Moniz, deixa você... Giane, voltando um pouquinho no que você estava falando, isso é uma busca incessante pelo indivíduo, é uma busca incessante por acolhimento, é um requerer se sentir bem. Sim. É um reviver do bem-estar, como você mencionou, que a pessoa já viveu, Sim. já vivenciou. É um resgate de si mesmo. Sim. E isso, sem dúvida, é proporcionado, como você mencionou, pelo turismo rural, por todas essas instâncias e circunstâncias. Exatamente. Veja só. Vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha experiência como secretário de turismo no município de Castelo. Nós, como quase todo município do interior, existe uma dificuldade imensa de se ter recursos, em especial no início de uma gestão. Nós, quando assumimos a gestão em 2021, encontramos uma prefeitura em defasagem, né?
Não é uma crítica a governos passados, mas é uma situação que muitas vezes se encontra. Uma situação fatídica. Exatamente. E aí nós não tínhamos naquele momento recursos para fazer grandes investimentos no setor do turismo. Então qual foi o meu grande legado, meu grande trabalho naquele momento? Me aproximar das pessoas. Estarmos indo a um trade natural, porque nós não tínhamos um trade turístico formado, mas existia um trade natural. Pessoas que já ocupavam cargos ou pessoas que estavam abrindo ou que tinham negócios, empreendimentos turísticos, mas que não tinham essa participação do poder público junto a eles. Então, nós iniciamos uma sequência de visitas no município. Então, nós partimos para conhecer todo o município, entendermos cada empreendimento que existia ou que poderia existir, e nesse contexto, estar junto das pessoas, perguntando qual é o seu anseio, qual é o seu desejo. Você tem interesse em fazer parte de um trade turístico? Você gostaria de viver do turismo? Sim. Então, de que forma nós podemos ajudar? Então, essa proximidade do poder público, você quebrando esse paradigma, né, de você ser poder público, você está acima, não, pelo contrário. O poder público precisa estar no meio, precisa estar participando junto ao empreendedor. E muitas vezes, Moniz, nem é com o investimento, é com a atenção, é de você ter o secretário, estar lá junto, está aqui um secretário que não me deixa mentir, porque também faz isso hoje em Raul Soares, e anterior a ele, o Bruno, inclusive, que é um amigo que eu fiz no município de Raul Soares. Essa é a nossa maior participação, estar junto das pessoas. E desta forma, você começa a entender esses anseios e desejos que eles possuem, e isso vai se tornar uma agenda. Talvez você não vai fazer isso amanhã ou daqui 6 meses, mas você tem uma programação. Ao entender o anseio dessas pessoas, isso vai acontecer daqui a 1 ano, pois nós temos uma parte burocrática no poder público, todos nós entendemos isso. O poder público nem sempre consegue fazer as coisas no momento que ele deseja, né? A prefeitura ela tem todas as outras circunstâncias do município, seja saúde, educação, agricultura e tantas outras, né, situações que existem dentro de um município, mas esse foi o meu maior legado, aproximar as pessoas, criar um grupo coeso, e esse grupo acreditar na vontade que o secretário tinha, que o município tinha, de nós atingirmos um objetivo. Com isso, o que nós conquistamos? Primeiramente, o mapeamento do município. Mapeamos o município, criamos um projeto chamado Vales de Castelo. Reconhecemos ali as riquezas do município, são 4 grandes vales. Nós temos aqui, por exemplo, Marcílio, que esteve conosco lá, conhecendo um pouco. Eu ia citar você. Você está muito ansioso, Giovanni, calma. E aí, né, Giovanni esteve conosco, Beth Valadares, entre outras pessoas de Raul Soares, né, parte do trade de Raul Soares esteve lá visitando conosco, o próprio ex-secretário Bruno, conhecendo essas riquezas do município de Castelo. Você foi um grande exemplo disso. Você viu a proximidade que nós temos com cada empreendedor, né, as riquezas. Ver empreendimentos nascendo dentro da gestão, por acreditar na proposta, por entender, por confiar, isso é imensurável. Nós tivemos lá, dentro desse mapeamento, mais de 60 empreendimentos cadastrados dentro do nosso mapa. Primeiro mapa turístico, né, do município de Castelo. Os atrativos naturais, todos eles colocados dentro desse mapa. Então foram momentos muito ricos dentro do município. E isso é comprovado com a minha eleição para vereador, porque mantivemos a pauta do turismo, falando fortemente disso, da importância disso. Você fez essa pergunta agora, qual a importância, né, para o município. Então, falando sobre a importância, sobre desenvolvimento, desta forma de levar isso para o legislativo, e assim nós fomos eleitos com 466 votos no município de Castelo. E você acha que essa seria a receita entre o poder público, poder privado e a comunidade para fazer acontecer? É uma delas, né? A gente está aqui falando de uma forma até genérica, porque eu estou te dando uma resposta mais humana, mas nós não podemos, logicamente, fugir também da técnica, nós não podemos fugir das responsabilidades do poder público e também não podemos, por exemplo, retirar a responsabilidade do empreendedor. Muitas vezes num sistema hoje de assistencialismo, muitos empreendedores acreditam e querem
que tudo seja dado de mão beijada para ele. E não é assim que funciona. O poder público tem a sua responsabilidade, assim como o empreendedor também tem. Nós temos tido exemplos disso lá no nosso município. Eu vou citar muito o município porque a gente tem um exemplo, né? Nós temos feito, por exemplo, como parte da infraestrutura, o desenvolvimento das comunidades turísticas rurais, concretamento de algumas estradas. A prefeitura, sabiamente, através do nosso prefeito, né, nós temos hoje uma participação em muitas comunidades, onde algumas estradas que são de difícil acesso, nós estamos fazendo concretamento. Então você pega, por exemplo, lá um trecho de 200, 300 metros, uma subida íngreme, difícil, onde você vai lá e faz o concretamento. Como que é feito o concretamento? A prefeitura entra com o material, apoio, a máquina, né, o caminhão, mas a mão de obra da comunidade. Uhum. Então olha aí a participação, né, da comunidade junto com a prefeitura. Isso é muito importante. Fazer com que o morador, né, fazer com que o munícipe entenda a importância da participação dele. Porque a prefeitura não tem como fazer tudo. E aí o que você faz? Fica esperando quanto tempo? Olha, eu posso tentar conseguir um calçamento para você, vai durar 3 anos. Mas mês que vem eu tenho aqui 200 metros de concreto para você concretar aquela parte da estrada. Você consegue juntar lá 10, 15, 20 pessoas na comunidade para a gente fazer isso? Olha aí o resultado quando você tem a participação da sociedade, da comunidade, juntamente com o poder público. Então essa pergunta, eu te dei uma resposta mais humana, mas também tem a resposta técnica, que a gente precisa de associar o poder público com a comunidade. Ao acontecer isso, viabilidade. Nós conseguimos aí introduzir, né, nessas comunidades a oportunidade do desenvolvimento. Ô Giane, sabemos que existem diversos tipos de turismo. Sim. Por exemplo, rural, cultural, ecológico, religioso. Sim. Dentre esses, qual que você considera o que mais se destaca, o que mais tem potencial no interior do nosso país? Sim. Essa resposta ela vai ser muito direcionada, né? Porque cada município ele tem sua força. Mas numa realidade geral, a gente tem, lógico, o turismo rural, que é uma grande força. Foi o que você comentou exatamente, há pouco, inclusive. Que basicamente faz parte de todos os municípios, né? Todos eles É a essência, né? É a essência. E aí tem uma outra situação que é importante a gente citar, né? Inclusive nós vamos falar bastante sobre isso amanhã na palestra, que alguns municípios eles são turísticos, outros municípios possuem turismo. Então existe uma diferença, uma lacuna abissal entre essas duas coisas. O município possuir turismo, ele tem uma cachoeira, ele tem uma rampa, ele tem uma boa festa. Isso é um município que possui turismo. Você recebe aleatoriamente turistas, visitantes, pessoas que vão lá, às vezes consomem naquela festa e vão embora. Isso é ter turismo. Agora, um município ser turístico é um município organizado. Você precisa ter a participação público-privado, nós temos que ter um conselho de turismo, nós precisamos ter investimentos, nós precisamos ter organização turística. Então, é um outro sentido o município ser turístico e o município ter turismo. Giane, no município que tem essa característica de ser turístico, há também mais frequência, constância de pessoas indo e vindo de lá, como é o exemplo, por exemplo, de Mariana, Ouro Preto. Exatamente. Quem não quer ir em um local onde a infraestrutura é melhor? Por exemplo, eu sempre falo isso no nosso município, nós temos um município acidentado, 70% do nosso município, nosso município é muito interessante, é multiclima. Você está no centro de Castelo, que está a 100 metros de altitude, 40 graus. E a menos de 12, 15 quilômetros, você chega a 1.000 metros de altitude. Aí esses 40 graus, num dia muito quente de calor, cai para 28, 27. Eu saí da minha casa hoje, que está a 850 metros, eu saí de lá para Minas Gerais com 5 graus. Impressionante. Então, assim, nós temos multiclima dentro do município. É um município que 70% dele está acima de 500 metros de altitude. Então, logicamente, vamos ter dificuldades com estradas, porque é um município com muita serra, né? Então, nós vamos ter dificuldades com estrada. Qual turista não quer ir em um local
que ele sabe que ele vai acessar uma serra íngreme, mas que é tudo calçado, que é tudo concretado. Então, aonde tem infraestrutura, aonde tem essa organização, todo mundo quer estar ali. Qual é o detalhe? Eu sempre falo isso lá nas nossas reuniões em Castelo e nas Montanhas Capixabas. E vou falar até como turista. O turista não se incomoda de andar com um carro numa estrada de chão. Ele não tem esse problema de sair lá da cidade, vir até uma cidade do interior e andar numa estrada de chão. O problema não está em sujar o carro. O problema está em ele atolar, ou ele cair num buraco que ele quebra o veículo. Esse é o grande problema. Então aí nós precisamos, exatamente, nesse momento é que a gente precisa dessa participação do poder público, né? Para poder resolver principalmente a parte mais difícil, a parte mais complicada. Então esse é um papel fundamental do poder público. Mas, voltando até na sua pergunta anterior sobre quais tipos de turismo, a gente tem também outros turismos muito importantes, né? Turismo religioso, que é fundamental hoje em muitas cidades. Eu acabei de vir agora de uma visita à Trindade, Goiás, onde lá nós temos o Divino Pai Eterno, onde estão construindo o segundo maior santuário do mundo. Só perde para o Vaticano. Imagina só, nós já temos a Aparecida do Norte, que é imensa, né, faraônica, e agora nós vamos ter o santuário, né, do Divino Pai Eterno, que vai superar a Aparecida do Norte. É um município com 130 mil habitantes. Neste ano, a festa deles, 3 milhões de visitantes. O santuário terá 13 mil lugares sentados. Dentro do santuário, até 30 mil pessoas, contando com os sentados e em pé. O entorno deles, eles vão poder receber mais de 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo, somando dentro. É um negócio colossal. E por que estão fazendo isso? Eles já têm um santuário muito bonito. Eles já recebem 3 milhões de pessoas. Mas eles querem o quê? Melhorar, estruturar. Né? Você cria uma estrutura, você ainda continua com a fé das pessoas, porque a fé também, você sentado ouvindo o padre, você vai ouvir melhor, ouvindo o pastor. Então você tem todo um agregado, né, sendo trabalhado aí para positivar isso, para fazer com que esse turismo evolua. Então, aí nós temos outras dezenas. Eu posso citar aqui um outro muito forte, que é o caso de Castelo também, que é o turismo de esportes. A gente tem lá, Castelo é a capital estadual do esporte de aventura. Acabamos de receber agora, tem 30 dias, o Mundial de Parapente. Que bacana. Esse Mundial só aconteceu 19 vezes no Brasil, 19 vezes no mundo, pela segunda vez no Brasil, a primeira vez em Governador Valadares e agora em Castelo. Pensa numa cidade do interior, 40 mil habitantes, que tem uma rampa dessa que recebe um Mundial. 53 países, mais de 200 atletas do mundo todo. Você pensa aquela miscigenação de línguas, né? Você está de um lado de francês, inglês, coreano, iraniano, argentino, aquela miscigenação de línguas. Isso para a cultura do município, da região, do estado, isso é riquíssimo. E financeiramente falando, a competição ela durou 15 dias, mas os caras chegaram lá 15 dias antes, 30 dias antes, um overbook nos hotéis, casas de aluguel, todas lotadas, restaurantes, postos de gasolina, porque eles estavam com carros alugados, sabe, o tempo todo, a rampa a Castelo, 27 quilômetros, então constantemente os carros tendo que ser abastecidos, lanchonetes, restaurantes, a prefeitura vai lá e promove nesses dias um evento na praça, faz lá um evento na praça, então há o encontro da comunidade com os pilotos, então essa conversa, esse diálogo. Então, impressionante, o esporte de aventura hoje é uma outra fábrica, né, dentro do Brasil no turismo. Oferece muito recurso e a gente recebe muito atleta. Em Castelo nós temos, por exemplo, o base jump, o wing switch, que é aquela asa de morcego, você salta da pedra e flutua, né? Então vocês acompanharam um pouquinho lá quando estava em Castelo. Ano passado, quando nós tivemos lá, o pessoal do Esporte Espetacular estavam lá, né? Exatamente. Tinham acabado de gravar. Na outra semana ia isso aí foi maravilhoso, porque isso é um título para Castelo, sabe? O Esporte Espetacular, que é o maior programa esportivo do Brasil, fez 50 anos e foram fazer a abertura do Esporte Espetacular em Castelo, com um salto de base jump em Castelo.
Então, os apresentadores gravaram embaixo da Pedra do Nossa, que Cabrito, marco. né? Isso fica para a história, né? Está nos anais. Então, você ter o maior programa do Brasil, fazendo um programa de 50 anos, a abertura dele, e ter um quadro inteiro, né, de um salto, onde a pessoa passou no alvo do Esporte Espetacular a 200 km por hora, parecia um jato. E, na época, o secretário debaixo do alvo lá filmando, né? Achando tudo aquilo um barato. Um tanto quanto louco, mas maravilhado, né? E os caras do mundo todo vão para lá. Deixar aqui um abraço pro Felipe, né, na casa do Felipe, que é uma pessoa que trabalha muito lá para desenvolvimento do esporte. Um cara fantástico, faz guiamento, leva o piloto pro salto, busca, faz o resgate dele, hospeda, faz janta. Então o Felipe e a Aline lá são fantásticos, né? Conseguiram de fato. E assim foram agregando. A gente tem o Vanderlei Valani lá hoje. Nós andamos lá nos carrinhos, lembra? Lembro. Eles fabricam os carrinhos para levar o pessoal. Então, Que bacana. o esporte vai dando isso também, sabe? Esse turismo ele vai criando isso. É muito legal. Achei bacana aquele dia que nós vimos lá. A comunidade Uhum. reuniu, cada um levou um prato para recepcionar a gente no café da manhã. Que legal. Exatamente. Então é isso que eu estou te falando, a participação da comunidade. Essa nossa proximidade com eles, estar junto deles, olha, eu estou no poder público, mas eu não sou o poder público. Eu sou parte de vocês. E talvez a minha maior experiência, a minha maior oportunidade é poder falar, Giovanni, com 3 olhares. Talvez poucos tenham isso. Gostaria até de conhecer outros para a gente criar esse diálogo, mas poucos tenham isso. Eu tenho a visão do empreendedor, pois eu estou empreendedor desde 2017, 2018, quando passei a trabalhar com hospedagem lá nessa comunidade turística. Passei pelo poder executivo, como secretário durante 4 anos. E hoje estou no legislativo. Então a gente tem a oportunidade, né, de ver, entender, enxergar os 3 lados. Exatamente, né? Então esses 3 olhares e a gente unificar isso para fortalecimento do nosso turismo. Giane, várias cidades, quase, a gente pode até falar, quase todas as cidades pequenas, elas têm um potencial turístico. Sim. E o que tudo que você já relatou aí, a gente acaba esbarrando no planejamento, né? Você tem, assim, qual que seriam os passos dessas empresas se organizar? Sim. Você que teve aí, acabou de falar nos 3 lados. Essa não é uma receita pronta, né? A gente precisa, repetindo, cada município tem que fazer a sua análise, né? Tem que entender a participação de cada um, isso é muito importante. Hoje o nosso colega citou, né, a situação dele está na cultura, com o olhar no turismo, essa paixão por essas áreas, né, de estar tão afim de colaborar. Isso é primordial. Você querer fazer parte desse processo, né, de colaborar. Mas eu penso que o primeiro passo, e aí vai um recado para os nossos amigos empreendedores, primeiro você ser autossuficiente, você ir por conta própria, né? Muitas vezes nós esperamos a movimentação do poder público e este talvez seja um dos maiores erros. Então, assim, para cobrarmos o poder público, nós precisamos primeiro entregar algo. Olha, eu tenho uma hospedagem, olha, eu tenho um café, olha, eu tenho uma cervejaria, eu tenho uma lanchonete. Então, a partir daí, eu preciso cobrar do poder público. Olha, eu preciso de uma estrada melhor, eu preciso de um evento, eu preciso de uma publicidade, eu preciso de uma capacitação. Então, você primeiro, né, o empreendedor, ele dá esse primeiro passo. E aí, na sequência, sim. Agora, de fato, hoje, se eu posso falar com propriedade, e eu tenho visto isso, né, nesse momento como parlamentar, o papel talvez fundamental hoje para desenvolvimento do turismo está no vereador, está na Câmara Municipal. Leis. Porque o que a gente precisa para fazer esse turismo de fato desabrochar? Nós precisamos de base, nós precisamos de solidez. E isso vem com leis. Isso vem com projetos, vem com você. A prefeitura não tem todo o recurso, então o vereador tem a capacidade de buscar o recurso. Ele vai buscar o seu deputado, ele vai buscar o senador para ele trazer uma emenda, para ele trazer um recurso.
para desenvolvimento, seja de uma estrada, de um evento no município. Então, esse papel do vereador, da Câmara Municipal, é muito importante. E é aí que nós esbarramos num grande problema, que é a política. A maior parte dos nossos vereadores, a preocupação deles é com reeleição. E aí, quando a gente fala de reeleição, você pensa muito em quê? Assistencialismo. E aí você começa a ir para áreas que são fortemente do assistencialismo. Saúde, assistência, educação, entre outras. E o turismo vai sempre ficando para lá. Porque o turismo, ele tem um público, Giovanni, que ele é identificado pela sua capacidade de pensar. São pessoas com uma diferença, um QI diferente, eles têm uma capacidade de pensar, são investidores, são pessoas que têm uma condição de debater com você, de discutir com você. De investir também. E nem todo vereador está preocupado com isso, né? Então, assim, a gente tem uma defasagem nesse sentido, de encontrar vereadores. Já seria muito interessante se nós tivéssemos, claro que o que eu vou falar agora vai ser uma utopia, já seria muito maravilhoso se nós tivéssemos vereadores de segmentos. Aquele vereador dedicado à saúde, aquele vereador dedicado à educação, aquele vereador dedicado à agricultura. Mas aí nós vamos voltar e esbarrar novamente na política, né? Na politicagem, né? Porque ele está preocupado com a reeleição e aí eu vou prometer um monte de coisa, eu vou falar, eu vou tentar fazer no geral para que eu possa me reeleger. No meu caso, e aí a gente tem comprovação disso, eu só falei sobre o segmento do turismo, reforçando a questão da cultura. Então a gente só esteve nesse ambiente. Nós segmentamos a nossa campanha. Pegamos tudo aquilo que fizemos ao longo dos 4 anos como secretário e fizemos disso a nossa bandeira. Então, pode ser, eu posso estar errado, e se tiver eu peço perdão, mas talvez eu seja o único vereador do Brasil eleito falando somente de turismo. No estado do Espírito Santo eu tenho certeza. A gente já buscou, já levantou sobre isso. No máximo que a gente encontra são vereadores que vão falar sobre o assunto. Em algum momento vão tocar no assunto do turismo. Eu não. Eu estive o tempo todo falando sobre turismo. E hoje, pelo menos, 95% do que a gente trabalha como vereador está voltado, direcionado ao turismo. Em algum momento, lógico, a gente vai para alguma outra área, vai falar de educação, vai falar de agricultura, porque faz parte ali do contexto. Mas o foco, o segmento é para o turismo e também para a cultura, mas o turismo de forma geral, né? Gianni, é encantador como você fala, com muita propriedade, por ter estudado, pesquisado, por deter o conhecimento. E aí eu puxo o seguinte gancho, a partir do comentário que você fez sobre o vereador, o papel do vereador. Será que, de fato, o vereador, de uma forma geral, ele conhece o seu papel, as suas premissas, como de fato ele deve atuar? Muitos não. Não, lógico. Não buscam e por isso não conseguem entregar o trabalho pretendido. Ou melhor, o trabalho que necessita, porque ele foi contratado para um determinado fim, para representar o povo. É o famoso pelo povo e para o povo. Mas muitas vezes sem o conhecimento, sem saber quais são as implicações. Em um edital, quando a gente abre a página, por exemplo, lá estão as funções descritas. Eu coloco isso em xeque, coloco isso em voga, porque eu vejo muita falta de conhecimento nessas áreas que se preocupam exclusivamente não só com a reeleição, mas com os benefícios, com aquilo que a carreira fornece. E eu vejo que em você a preocupação não é somente com a parte que também é fundamental, mas principalmente em entregar algo para essa comunidade que lhe confiou essa função. E também nós, assim, eu não tenho a preocupação, e aí os meus assessores, quem está comigo trabalhando sabe disso, a gente fala sobre isso direto, a gente não tem a preocupação de reeleição, sabe? Eu acho que isso vai fazer parte de um trabalho, de um projeto. Se a gente atingir os nossos objetivos. Inclusive, eu sou bem transparente em falar que se eu não atingir os objetivos que eu espero atingir, eu nem serei candidato. Porque não vale a pena. Financeiramente falando, por exemplo, eu tenho capacidade para estar em outros ambientes, por exemplo, que eu vou ganhar muito mais.
Então, assim, não é pelo dinheiro, não é por reeleição, é porque a política ela tem a oportunidade de fazer entregas em que outros segmentos muitas vezes não têm. Então, essa área ela é muito importante de uma forma geral, em se tratando, por exemplo, do turismo, que a gente precisa das leis, a gente precisa dos projetos, a gente precisa desse fortalecimento. E isso é a possibilidade de nós termos na Câmara Municipal. Você pensa que maravilha para mim, para o município de Castelo, a Corpus Christi, que é a maior festa do Brasil, que está lá em Castelo, 62 anos de história. Pensa bem, olha só. 2 detalhes. Me ajude a não esquecer do segundo, por favor. Eu sempre tive o sonho de conhecer a festa de Corpus Christi, pois eu não sou do município de Castelo, né? Eu sou de Nova Venécia, casei em 2018 em Castelo, né? Um beijo para minha esposa Valquíria, para minha filha Elisa. Casei em 2018 em Castelo. Eu fui, e aí no ano seguinte, nos anos seguintes, por causa de Covid, nós não tivemos a festa, e eu fui conhecer a festa de Corpus Christi em 2022 como um dos organizadores dela, estando secretário de turismo. Então isso para mim foi fantástico. Você pensa que sonho você ver todo aquele arranjo, tudo aquilo acontecendo, e você no meio, você fazer parte do processo. Toda a estruturação, né, gente? Faz muito mais sentido. Muito, para mim foi muito melhor assim do que um dia só visitar. Chegar lá, ver o tapete, eu ia achar lindo, eu ia tirar foto. Não, mas eu fiz parte do ensejo. Promove mais valorização. Lógico, pertencimento àquilo, valorização, né? Ver as pessoas. De pertencimento é fantástico, exatamente. Né, Giane? A partir do momento que você se sente pertencente àquele lugar, àquela festa, você se sente importante, logo você sente que você tem um lugar. Quer entender como que isso se tornou, esse senso de pertencimento se tornou, como que isso foi exalado? Preste atenção. Este ano, como vereador, tive a oportunidade, uma festa que está lá há 62 anos, que outros vereadores já estavam lá todo esse tempo. Eu tive a oportunidade de criar um projeto de lei, transformando a festa de Corpus Christi, no município de Castelo, como patrimônio, como cidade eucarística. Então, um projeto de lei de minha autoria, que oficializou, todo mundo já chamava a cidade de cidade eucarística, mas não era oficial. Então, assim, tá lá no jardim da nossa matriz, cidade eucarística, escrito lá na grama. Mas eu oficializei isso. Então, eu fui o vereador que criou isso. Tá lá nos anais da história. Quem fez isso foi o vereador Giane. Não satisfeito, entendendo a oportunidade que nós tínhamos em mãos, levamos a proposta para a Assembleia Legislativa e transformamos. Hoje já é realidade, já é lei. Castelo, cidade eucarística estadual. Então, Castelo hoje é reconhecida no estado como a cidade eucarística. E agora, na semana passada, tive a oportunidade de levar isso para Brasília e entregar ao deputado Ivair de Mello esse pedido de transformarmos Castelo na capital nacional eucarística. Então, você imagina, olha como que isso foi evoluindo. De uma vontade de conhecer um dia a festa, de fazer parte dela, do ensejo dela, de estar dentro dela, e de hoje poder contribuir para que essa festa seja reconhecida a nível nacional, que isso entre para os anais, que isso entre para os livros de história, né? Então a gente contribui nesse sentido. Olha a importância do vereador. E isso perpassa primeiramente pelo entendimento da importância desse evento, né, Giane? Fazer parte disso. Não, tudo bem. Falando um pouquinho de Raul Soares, você chegou hoje, você já conhece o Soares de outros dias. Hoje vocês já rodaram aí em alguns pontos turísticos. Foi ótimo. Cidade. Amanhã também já tem uma agenda carregada. Estamos aqui trabalho. Raul Soares. Passeio só minha esposa e minha filha. Raul Soares não é porque eu sou Raul Soarense, né? Mas a gente é uma cidade, eu vejo, tem várias paisagens bonitas, uma cultura muito bacana, pontos turísticos, né? Isso. Do que você já conhece, o que nós poderíamos explorar, né? Para tornar isso turístico. Sim. E não só turismo, né? Sim. Pessoas acolhedoras, né? Povo inteligente, trabalhador, povo ordeiro. Então,
Começa por aí. Quando você tem essas características no município, já é um passo, né? Então você já começa positivamente. E aí depois você vai encontrar as belezas naturais que são incríveis. Nós tivemos hoje no lago, né? A BCH, né? Do Emboque, lindíssimo. Fantástico. Honestamente, um dos maiores que eu já tive a oportunidade de estar. Uma visão, uma água paisagem verde, fantástico. Até brinquei com os meninos, falei assim, olha, se o prefeito quiser desapropriar uma área aqui em cima, né, e fazer uma concessão para mim de 30 anos, estou abrindo uma cervejaria aqui, um café, porque lindo, locais, aquilo, à beira daquele lago fora, eu imaginei ali um trade turístico, lógico, imaginei um trade turístico ali, sabe, a pessoa podendo parar num deck, poder ver aquele ambiente todo ali, quem não iria, gente, fantástico, um lugar maravilhoso. A rampa, por exemplo, de vocês hoje, eu conheço todas as rampas do estado do Espírito Santo. A rampa de Santa Teresa, por exemplo, é uma rampa turística, você paga para subir nela. Você chega lá no pezinho dela, tá lá a casinha para você pagar, para você subir. Lá em cima você vai encontrar uma cervejaria, um grande investimento. Ela é turística. Vai ver gente voando? Vai, mas não é de competição. É o esporte e ela é turística. A rampa do Monjolo em Baixo Guandu recebe competições nacionais e internacionais. Linda também. A rampa de Ubá, já citamos aqui. A rampa da Cachoeira Alta de São Vicente, em Alfredo Chaves, está recebendo agora uma estrutura bacana. Nosso secretário de Turismo do Estado, Vitor Coelho, deixar aqui um abraço para o Vitor, está fazendo um grande investimento lá de infraestrutura, fazendo um calçamento de 3 quilômetros, levando as pessoas naquela rampa, que é o ponto turístico da cidade de Alfredo Chaves. Linda, maravilhosa, você vê o mar. Imagina você na rampa, tá muito próximo de Guarapari, você vê o mar, você vê Vila Velha, você vê Guarapari. Linda, né? Fazendo uma estrutura bacana lá para desenvolvimento do turismo, né? Então, assim, eu conheço todas as rampas do estado do Espírito Santo. Gente, a rampa de vocês aqui, ela é enorme. A área de voo dela, eu honestamente nunca vi uma área tão grande para os saltos. Eu não consigo falar tecnicamente sobre a questão da térmica, né? Nós teríamos que ter pilotos, pessoas que conhecem, né? Mas como tem voo, então tem térmica, as pessoas voam aqui. Ela é muito grande. Então, assim, certamente, se tiver um olhar ali da gente trabalhar aquela rampa, ela vai ser um dos maiores pontos turísticos dessa região, se não o maior. Porque em termos de beleza, ela é incrível. Você tem uma visão panorâmica. Eu fiquei imaginando, até comentei com o Marcílio, fiquei imaginando lá à noite, porque é muito amplo, então você deve ver muitas luzes de cidades, né? As fornalhas, né? Das usininas de Patinga. Olha só, então assim, incrível. Então a rampa maravilhosa, né? E não podemos deixar de dizer aqui do maior indutor de turismo que vocês têm hoje aqui, que é o parque, né? Que é o Minas Beach, né? Que recebe aí 2.000, 3.000 pessoas no final de semana. Isso é indutor de turismo. Essas pessoas, a grande pergunta é, essas pessoas estão conhecendo sobre Raul Soares? Elas estão indo só porque nós poderíamos aproveitar essas pessoas lá dentro, né? Nós temos um ambiente lá falando sobre Raul Soares, com entrega de material, folheto, né? Folheteria, indicação do turismo, né? Um mapa com os pontos turísticos do município. Nós vamos ter 3.000 pessoas para o final de semana, 5 depois vão voltar para fazer o turismo em Raul Soares. Ótimo, excelente. 100 no ano, 200 no ano, excelente. São 100 pessoas, 200 pessoas que nós não teríamos. E agora, por causa do indutor, que é o parque, nós vamos ter 100, 200 pessoas a mais no município de Raul Soares, né? E a história, hoje eu fiquei, quando eu vim a Raul Soares na última vez, não tinha aquela Maria Fumaça ali no centro, ficou muito bonito. Casa de Cultura lindíssima, vale a pena a visita na Casa de Cultura. Uma biblioteca fantástica. Eu estou citando aqui alguns pontos, né? Mas uma cultura forte, festas maravilhosas. Eu acho que toda essa organização, né? Deixar um abraço aqui para o prefeito Silvinho, hoje nos recebeu para conhecermos lá o viveiro de cacau. Fantástico, um projeto incrível. Aquilo ali, como turismo de experiência, vai alavancar muito o município de Raul Soares. As pessoas elas querem fazer parte desse projeto, entender,
sabe, ir lá vivenciar isso. Nós temos isso com café lá no Espírito Santo, na cidade de Castelo mesmo, nós temos. As pessoas querem conhecer todo o processo, desde lá no pé, que tipo de planta é aquela, o terroir, se é melado de cana, o que é o café, e depois ver lá o café na xícara, você entendeu? Eu vivi essa experiência. É lógico. Você teve lá com o Carlinhos, com o Duda. Eu aprendi, né? o cara ele molha o adubo Isso aí. para poder tirar. Ele conta toda uma história. Exatamente. Depois a gente compra o café e traz para cá. Exatamente. É o turismo. Então, turismo de experiência. Então, isso tudo está vivo aqui no município, né? E eu gostei muito hoje da leitura do nosso prefeito, né, do Silvinho. Ele tem esse olhar clínico, falou várias vezes a palavra turismo. Olha, isso aqui para o turismo vai ser ótimo. Esse viveiro aqui nós vamos trazer muita gente, trazer escolas, faculdades. Já estamos aqui com a UFMG, se eu não me engano, que ele citou. Então, assim, você vê a empolgação dele, né? Então, isso é muito importante. Aproveitar o prefeito, aproveitar que ele tem essa visão empreendedora, né? Assim como o nosso prefeito lá, João Paulo, tem em Castelo. Então, a gente precisa participar disso. É que eu falei lá atrás, né? Cada um com seu papel. O empreendedor, o legislativo, o executivo, a instância de governança. Então, a gente tem as pessoas, cada um no seu papel, e isso vai alavancar. Raul Soares tem muito potencial. O que a gente precisa fugir? Chega de falarmos que tem potencial. Nós precisamos transformar em potência. Essa frase, ela nos paralisa. Você comentou num dado momento da conversa, Giane, sobre pontos de passeios naturais. Aqui em Raul Soares nós não temos apenas a ideia de propensão, o hipotético. Nós temos locais belíssimos como o Minas Beach, Sim. o Pico do Boachá. Temos também locais como cachoeiras naturais, Isso é fantástico. aqui dentro da cidade, de fácil acesso. Isso é importante. Não estão distantes do asfalto, que possibilitariam às pessoas um desconectar da vida urbana e um reconectar-se consigo mesmo. Eu mesma já fiz, juntamente com o meu esposo, e esse banho de natureza nos trouxe muitos benefícios. São momentos que você cultiva com os seus, com quem você tanto gosta, que te fazem relembrar memórias afetivas. É isso aí. Turismo rural promove isso. Justo. Esse acolhimento. Você toma aquele necessário. café, você lembra, poxa, esse cheiro, esse café eu tomava na casa da minha avó. Exato. Isso te dá essa memória afetiva, isso te faz ter vontade de voltar a esse lugar outras vezes. Isso é muito importante, é somente turismo. E a outra questão muito importante do turismo, se permite falar, é que o turismo é o seguinte, nós vamos contra a questão da concorrência, por exemplo. Em outras áreas, uma pessoa abre uma loja, um estabelecimento, poxa, mais um concorrente. O turismo não. Quanto mais melhor. Quanto mais hospedagem, quanto mais cervejaria, quanto mais café, quanto mais melhor. Isso é bom. É um sistema colaborativo, Exato, né? E é um trade, né? A gente precisa disso, a gente precisa... E aí você tem melhora de valor, você tem de entrega de serviço, uma concorrência positiva, né? Não é uma concorrência desleal, as pessoas se preparam para oferecer um melhor serviço, e isso é muito bacana. Então, o turismo tem essa força. Giane, de uma conversa que Giovanni e eu tivemos na festa da cidade, certamente você vai se lembrar, Giovanni, a conversa que nós tivemos com a Marcinha, que toca nesse ponto que o Giane acaba de compartilhar conosco. Como uma ação pode impactar de uma forma geral em toda a economia local, contribuindo, colaborando, favorecendo para que todos, não só um, mas todos ali envolvidos, todos os comerciantes, os empreendedores, os lojistas, se beneficiem de uma só vez. É isso aí. O turismo, ele é desenvolvimento econômico. Então, assim, eu bato nessa tecla. Fui eleito com essa premissa de o turismo ser entendido como desenvolvimento econômico. Paramos por aí. Não precisamos falar mais nada. Sim. É um segmento econômico e ele é novo. Nós vamos falar muito sobre isso na palestra amanhã, contar um pouquinho da história do turismo, né? Basicamente o turismo, esse novo turismo como desenvolvimento econômico, ele está entre nós há pouco mais de 200 anos. Então, assim, ele é muito novo. Então, amanhã a gente vai narrar um pouquinho dessa história lá, para a gente poder direcionar nossas falas.
E a gente está trocando o pneu do carro em movimento. Porque nós temos alguns municípios, né, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que nesse sentido eles estão muito à frente de nós. Eles se prepararam para isso, eles foram se desenvolvendo para isso, né? Eu tive a oportunidade de estar em 2023 junto com o Sebrae em Barcelona, né? Participamos de eu fui ponto focal do projeto Cidade Empreendedora do Sebrae em Castelo, e uma comitiva de 150 pessoas do Sebrae foram participar da Smart Cities, a maior feira de cidades inteligentes do mundo. E eu fui o único secretário de turismo. Nós tínhamos secretário de desenvolvimento, tínhamos secretário de economia, secretário de administração, de infraestrutura, tudo. Somente eu. Isso para mim foi um holofote muito importante. Sebrae, gratidão ao Sebrae por essa oportunidade. E nós conquistamos isso dentro do município, né? E lá em Barcelona nós vimos, por exemplo, a importância da participação público-privada. Me chamou muita atenção o que Barcelona faz com os prédios públicos, com os prédios abandonados. Todos os prédios abandonados, lá a prefeitura ela desapropria, ela pega aquele prédio e ela entrega para a iniciativa privada. Então você quer montar lá uma empresa, né? Você quer montar lá algo no município de Barcelona, e aí tem de empresas famosas a empresas iniciantes, você reforma aquele prédio e você tem uma concessão daquele prédio por 30 anos, 35 anos, pagando um valor de aluguel, sabe? Irrisório, infame mesmo. Exatamente. Então, assim, faz nem cócega para aquela empresa. Um empreendimento que vai beneficiar todos os demais. Isso aí. E aonde não vai ser, aonde nós não vamos ter a iniciativa privada pegando o prédio, o que a prefeitura de Barcelona faz? Ela reforma o prédio e transforma aquilo, por exemplo, em aluguel social. Então, as pessoas que estão naquelas empresas ali, trabalhando naquele quarteirão, têm que morar ali naquela redondeza. Então, ela transforma em aluguel social, você é egresso da escola, da faculdade, você tem 3 anos para você ficar naquele aluguel social, para você melhorar a sua renda, né, se estabilizar, para depois você ir para o seu... Exatamente, comprar seu apartamento, sua casa, etc. Mas o que acontece? Nesses 3 anos você vai morar a 2, 3 quarteirões do seu emprego, você não tem que tirar carro da garagem, moto da garagem, você vai de bicicleta, você vai a pé, você está ajudando a não ter trânsito, você está ajudando a não poluir a cidade. Isso é fantástico, cara, sabe? Barcelona fez isso, nós fomos lá, visitamos, participamos de vários empreendimentos. Foi incrível ter esse conhecimento. E a gente tem isso hoje também no Brasil, em alguns lugares, né? Nós fomos para Portugal também, estivemos em Fátima, Lisboa, Porto, acompanhando esses empreendimentos também, essa participação público-privada. E isso é impressionante, cara, isso é fantástico. E o Brasil tem muito potencial para isso, aquilo que a gente estava falando. Mas não dá mais para falar de potencial. Precisamos potencializar, precisamos pegar isso como exemplo. A gente passa por cidades e vê a quantidade de prédios abandonados. E você pensa, poxa, a gente poderia ter aqui tanta coisa acontecendo, né? A gente poderia ter empresas, a gente poderia ter oficinas, a gente poderia ter moradias, né? Aluguel social, a gente poderia ter uma infinidade de coisas ali. E essa é a importância do poder público, nesse sentido, de fazer esse trabalho, né? Esses investimentos. Nós vimos isso em Barcelona, deu super certo. Cabe também no Brasil, né? Então isso é extrema importância para o turismo. Giane, nós estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo. E aqui eu tenho um quadro, aqui, que é o baú, olha só, do ProntoCast. Adivinha o que tem nesse baú? Será que você vai conseguir adivinhar o que tem aqui? Tesouro. Um baú. É alguma coisa que remete às coisas boas da vida. É um baú mesmo, tem até teia de aranha, tá? Ah, Zezé, você é ótimo. Um tesouro do pirata. Você não vai acreditar o que tem aqui. Olha só, rapaz. Olha aqui. Quando eu estive lá em Castelo... Qual câmera que a gente tá? A do meio ali? Olha aqui, gente. Frossar, ó. Eu estive lá experimentando. Castelense, hein? Aqui, ó. Mas teve mais coisas boas lá de Castelo. Frossar. Nós não conseguimos. Um abraço pro Vanderlei, Jordana, Frossar.
Eu tinha preparado aqui, tem um tiragosto, vocês não lembram, o tiragosto, essa cachaça, eu não bebo, eu bebi lá naquele dia, você nos levou para conhecer. Sim, fizemos um tour, né, pelo Alambique, vimos, parece vinho. Jaca. Você não queima. Né, você tem aqueles grandes galões lá, para poder, os barris enormes, e aí só que é cachaça, ao invés de vinho. Acompanhar esse processo, eu imagino que seja sensacional. Isso é incrível. O município de Castelo promove, Giane, esse tipo de passeio? Sim. Não. Hoje o próprio Vale, né, tem os meninos lá que fazem esse trabalho de forma particular. Ah, certo. Então, assim, a gente tem até uma conversa lá com o prefeito, da gente fazer alguns investimentos nesse sentido. Mas o ideal é motivar a iniciativa privada a fazer. Isso é algo que atrai o público, desperta interesse. A prefeitura ela vai conseguir fazer um momento ou outro, como uma campanha, você pega lá o ônibus, leva o pessoal para conhecer, mas não dá para fazer isso com uma frequência. O ideal é você motivar a iniciativa privada. Com isso, o que você faz? Você está ampliando, por exemplo, a oportunidade de oferta de emprego no município, você está criando renda, gerando renda. Com certeza. Então, esse desenvolvimento da iniciativa privada, juntamente, né, o município e o poder privado, esse é o casamento perfeito para o desenvolvimento do turismo. E o mais bacana, Giane, é que esse desenvolvimento ele vai despertar desenvolvimento dentro do próprio município, para o município, para as pessoas que lá residem, para melhorar aquele local, aquela comunidade. Desenvolvimento econômico, né? Eu lá nessa missão que nós fizemos, eu lembro que nós fomos, não lembro os nomes, né? Sim. Mas um restaurante onde nós almoçamos, que é uma plantação de morangos, que a gente podia ter, nós tivemos a experiência de colher o morango ali, trazer. O Empório do Morango, máximo, né? Da Joelma. Você vivenciou essa experiência? Isso aí. E o seguinte, que legal. Você tinha, o restaurante tinha poucos meses. Temos tempo para falar? Temos. A Joelma é uma dos nossos grandes exemplos, né, do desenvolvimento do turismo. Quando conhecemos a Joelma e o Zé Mirinho, o esposo dela, né, os filhos, eles basicamente faziam a produção do morango para venda na Ceasa. E sempre tiveram o sonho de viver do turismo. Se não fugir da memória, eles tinham dois locais de colhe e pago de morango, né? Onde eles faziam a plantação para poder vender para a Ceasa. Com a nossa chegada, com essa parceria, levando para lá o Sebrae, estando juntos, o Sebrae dando auxílio, o que aconteceu, né? Houve o desenvolvimento desse local. O desenvolvimento desse local trouxe para lá mais espaço, mais estufas. Hoje eles têm, se eu não estiver enganado, 4 ou 5 estufas. E toda a produção hoje não vai mais para a Ceasa. Ela é toda colhe e pague. Depois, a montagem de um restaurante. Quando conhecemos a Joelma, ela tinha uma tendinha 3x3, onde usava aquele espaço para vender a compota, para vender... Surpreendente. Exatamente, para despachar o morango, para vender o licor. Hoje eles têm um restaurante bacana, chique, para você conseguir uma vaga no domingo lá, uma dificuldade. Fomos dando dicas, a Joelma agora tem aberto quintas e sextas para atender grupos fechados, né? Então você liga, estou levando um ônibus aí com 40 pessoas. Então ela para quinta e sexta-feira para poder atender. Então é uma realidade do nosso município. Nossa, é emocionante. Desenvolvido dentro dessa gestão, dessa parceria. Um sonho que se tornou realidade. Exatamente. Nessa missão nossa, além do Morango, um pouco abaixo tem um outro local onde tem um queijo gigante. Queijaria Casa Grande. Mas tudo muito novo, muito recente. Na literalidade, Casa Grande. Exatamente. Toda essa, não são falácias, você acompanhou isso. São todos parceiros dentro desse período da gestão. Você pega aí, né, o pessoal da família Casa Grande, que já estão lá, eu vou mentir e falar a quantidade de tempo, porque eu honestamente não me recordo, mas certamente 40, 50 anos trabalhando com queijo. Nossa. E tinham uma casa, eles têm uma casa onde vendia-se o queijo dentro dessa casa. Com o desenvolvimento do turismo, eles tiveram a coragem
de montar aquele espaço. Então, hoje eles têm um local para isso. Não é mais dentro da casa. Para recepcionar. Final de semana, você quer tomar um café da manhã lá? Você vai ligar para eles e falar, eu quero subir aí para tomar um café. Eles preparam o queijo, o pão, a bolacha, o doce, tudo. E te recebe com o café da manhã. Você imagina naquele sereninho da manhã, a 1.000 metros de altitude. Né? A menina comentando lá que eles recebem grupos de ciclistas, né? Isso aí. Que é uma rota, né? As pessoas ali acontece uma das maiores manifestações de fé, além da festa de Corpus Christi em Castelo. A Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, acontece a Via Sacra. São 3.000 pessoas a 1.400 metros. Nas minhas pesquisas, essa é a segunda via sacra mais alta do Brasil. Perde para Caeté, aqui na Serra da Piedade, em Minas Gerais. Certo. Está 1.500 e alguma coisa. A nossa lá 1.400. Mas as belezas naturais, fora de série. Inconfundíveis. Exatamente. Então, são riquezas que todas elas precisam ser difundidas. Quando vocês estiveram lá, parte dessa estrutura estava sendo calçada. Hoje, até praticamente lá no Queijaria Casa Grande, está calçado. Então, há uma infraestrutura, um investimento do governo do estado em parceria com o município de Castelo. Então, essa infraestrutura, ela é que vai dar esse norte, juntamente com um monte de outras ações, lógico, né? Que a gente precisa identificar, cidade a cidade, caso a caso. Mas, de uma forma geral, a infraestrutura, o apoio do executivo, o trabalho do legislativo, vereadores engajados na causa do turismo, participativos, até mesmo que seja para o voto, porque existe um nicho, existe um grupo de eleitores aí esperando uma ação de algum vereador desse, que compre essa causa, que ande com eles, que dê essa assistência, sabe, que busque investimentos, que traga projetos, que inicia essa conversa com o executivo. Então, essa parceria, ela é que traz o desenvolvimento do turismo no município. É o que está acontecendo em Castelo, em outros municípios, e é o que certamente vai ter oportunidade de acontecer aqui em Raul Soares também. Giane, antes da gente encerrar também, eu queria assim, que você citasse alguns exemplos. Sim. Você já citou, nós fizemos da queijaria, do morango lá, mas alguns exemplos lá de região capixaba, que deram certo, e por esses 2 dias que vocês hoje vai estar aqui amanhã, que poderiam ser aplicados a Raul Soares. Eu vejo, por exemplo, como desenvolvimento, Giovanni, é até interessante falarmos disso. Estávamos falando de Guarapari agora há pouco. Guarapari é uma cidade reconhecida pelos mineiros pela praia. Pela Praia do Morro. Então, imagina você ir para Guarapari, imagina você ir para Guarapari e de repente você não está na praia em Guarapari. Você está nas montanhas em Guarapari. Olha, pensa que aí você entende o quanto que o turismo ele está diverso, está se diversificando cada vez mais. Guarapari, que é uma potência, né, recebe lá milhões de pessoas no verão, no carnaval, que não precisaria, entre aspas, né, se preocupar, Marcílio, com uma outra demanda do turismo. Basicamente, precisava fazer o dever de casa. Vamos fazer o melhor que for aqui com a região costeira. Nesse nicho, exatamente, nessa região. O Guarapari criou a Rota da Ferradura, que está ali na entrada de Guarapari, no trevo da 101. Ao invés de você entrar para Guarapari, dependendo de qual lado você estiver vindo, Cachoeiro, Guarapari à sua esquerda, Viana, Guarapari à sua direita, você vai subir para uma comunidade chamada Buenos Aires. Ela está toda equipada para receber os turistas. Você faz uma rota realmente igual a ferradura e que te devolve a 101, e lá você vai encontrar diversos empreendimentos, seja hotéis, pousadas, muitos restaurantes, cervejarias, cafeterias, e você está a 400, 500 metros. Você sai daquele calorzinho da praia para tomar um vinho, para comer uma comida diferente, e você está basicamente do lado da praia. Você olha e você vê a praia. Você olha e você vê a praia. Na subida da rota, tem um ambiente que você para exatamente para você ver o mar. Você vê Guarapari lá embaixo, os prédios, e você vê o mar. Então é isso que eu estou te falando, a diversificação.
O Guarapari tem dado exemplo nesse sentido. Nós temos Cachoeiro, por exemplo, que tem a Pedra da Penha. Cachoeiro é uma cidade urbana, uma cidade reconhecida pela terra de Roberto Carlos, uma cidade reconhecida pelo turismo de negócio, onde o mármore e o granito têm sua força. Acabamos de ter agora um grande evento em Guarapari, que recebe pessoas do Brasil e do mundo, né? Uma grande feira que acontece em Guarapari, a Stone Fair. E ali recebe pessoas do mundo todo para fazer negócios do mármore e do granito. Esse é um tipo de turismo também que nós temos, que é o turismo de negócio. Guarapari, Cachoeiro acabou de fazer um calçamento de uma rota turística agora, chamada Pedra da Penha, onde você tem essa pedra maravilhosa, que você sobe nela, embaixo você tem uma rampa de voo livre, do Camilo, e está lá toda a calçada, da parte baixa até a rampa de voo livre. Por que se preocupar com isso? É a diversificação do turismo. Nós precisamos entender, eu estou te citando exemplos que talvez você poderia pensar, você vai citar Gramado, você vai citar Bento Gonçalves, você vai citar Bonito, poderia citar, são grandes exemplos. E que já estão avançados, que já fizeram esse dever de casa e que agora estão, né, num processo de colher esses frutos, né? Eu acho isso extraordinário, Giane, Isso. porque é uma maneira de você atender a diversos Exato. outros públicos. Exatamente. A diversas pessoas que não têm necessariamente o Isso. gosto popular, Exatamente. mas que têm um gosto talvez peculiar, menos conhecido. Isso aí. E é uma maneira de trazer também, atrair essas massas Exato, para esse perfeito. contexto. E o turismo, você falou uma palavra corretíssima. O turismo é massa, né? Uhum. Esses grandes centros, a massificação. Então, você precisa, de alguma forma, ter um leque. Porque, em algum momento, parte dessa massa quer também algo diferente, quer outra coisa. Sem dúvida. Mas, nesse contexto dessa pergunta que você me fez, eu quero deixar um exemplo aqui de Minas Gerais, né? De uma cidade que para mim, ela ficou como exemplo e eu quero aqui deixar esse nome. Poços de Caldas. Poços de Caldas criou nos últimos 3 anos algo que para mim é fundamental, e eu já falei sobre isso aqui no podcast, que é nós trabalharmos o público-privado. Poços de Caldas hoje é reconhecido pela concessão dos espaços públicos. Então, assim, espaços que estavam, de certa forma, abandonados. Uhum. Lá eles têm um Cristo Redentor a 1.400 metros, que era local de tráfico, de bagunça, de festas à riveria, e que hoje tem o maior teleférico do Brasil, supera do Rio de Janeiro. Nossa, surpreendente. Exatamente. E hoje eles têm tudo de forma organizada. A prefeitura faturou milhões com a concessão, fatura com o imposto sobre serviço e fatura com o lucro real da empresa. Ela tem participação no lucro da empresa. E foram 6 ou 7 pontos na concessão. Espaços que antes estavam, de certa forma, negligenciados, abandonados, e que foram entregues à iniciativa privada e que fazem hoje de Poços de Caldas um exemplo no cenário nacional na questão da concessão dos espaços públicos. Você comentou há pouco sobre Barcelona. Exatamente. Você comentou há pouco sobre um exemplo que não é um exemplo nacional. Exatamente. E que bom saber que aqui nós também temos um aí exemplo semelhante. Eu fiz o comentário que nós também temos no Brasil, mas eu não quis dizer na hora para deixar para esse final, né? E aí Poços de Caldas hoje é esse grande exemplo. Deixar um abraço aqui para o meu amigo Ideu, né, da TV Poços de Caldas, que esteve em Castelo fazendo uma matéria sobre o nosso turismo e que nos fez esse convite para ir a Poços de Caldas, conhecer todo esse planejamento, né, que ele, inclusive, na época era secretário de turismo do município e que participou desse processo. Pensem no espaço de 3 a 4 anos, quanto o município se desenvolveu. Nós ficamos em um hotel que parte desse hotel estava funcionando e a outra parte não, porque eles estão em reforma. Gente, o sistema hoteleiro do município deu um boom. Restaurantes abrindo com frequência no município porque não dá conta. O quantitativo de pessoas indo para o município, em especial ao final de semana, lá acontece uma coisa muito interessante, nos finais de semana há uma elevação do preço dos hotéis. Por causa do quantitativo de pessoas. De forma proporcional à demanda. Exatamente, a demanda. A lei da oferta e da procura. Entendeu? Castelo, a gente tem uma particularidade. A gente tem os hotéis lotados durante a semana. Estou falando da parte urbana. Porque a gente tem um turismo de negócio
forte lá por causa Uhum. do mármore e granito, cafés, entre outras coisas. Então a gente tem muita gente no município durante a semana fazendo negócio. Empresários, né? Exatamente, então os hotéis lotados. E final de semana, os hotéis mais vazios. Uhum. Porque aí o nosso principal turismo está no interior. Sim. Então as casas de aluguel, os sítios, Airbnb, Book estão lotados. Né? Então as casas de aluguéis, elas ficam lotadas nos finais de semana. Então, Poços de Caldas, para mim, em cima desse questionamento, né, de vocês, é hoje um grande exemplo a ser seguido no território nacional. Zé Maria, Zezé da farmácia. Ele não Aqui. vai deixar isso passar nunca mais. Encerrando aqui, vamos ver se você fala alguma coisa para nós agora, né? Mesmo? Você, Marcílio, o Alisson, estão caladinhos aí, ó. Nós estamos só aprendendo. Que né? isso. Então, vocês peguem, por exemplo, esse podcast, você vai ver o que será amanhã, É isso. o que nos aguarda amanhã. Então, aqueles que forem vão aproveitar ao máximo, vão aprender muito. Maravilha, Zezé. Eu Fica tô- aí. já estou ansioso para chegar amanhã. Amanhã a gente vai estar lá também. Então, um convite, pessoal, para a palestra amanhã, a partir das 18h30, no Espaço Cultural do Cicobi. Do Espaço Hélio. Hélio Pereira Santiago. É o nome Essa do foi uma espaço. pegadinha do Marcílio comigo, você sabe, né? é. Marcílio me manda assim, olha, a palestra vai ser no Espaço Hélio Santiago, fiz vídeo, convido vocês a participar conosco da palestra. Depois Marcílio me manda um recado, não, rapaz, é Espaço Cicobi, ninguém sabe o que é Hélio. Eu falei assim, agora já Não, foi. todo mundo conhece o Hélio, mas o espaço, Agora- né? Mas é lá mesmo. Marcílio, uma mensagem para nós. Vamos aproveitar mesmo a oportunidade para convidar todos, né, a participarem desse encontro, né, que será realizado aí em Jô Soares. É uma iniciativa do Circuito Turístico Montanhas de Fé, em parceria com a Prefeitura, justamente para trazer informação, uma informação nova, uma perspectiva nova do turismo. A gente sempre diz que a gente precisa deixar de... Aliás, começar a entender o turismo como atividade econômica e entender que o turismo traz renda, gera empregos, né, para a cidade. E é uma oportunidade aí das pessoas terem um pouco mais de conhecimento através do Gianni, que a gente conhece já há algum tempo. Sim. E estamos ensaiando, né, isso aí há muitos anos e agora deu certo. Que bom. Sim. Alisson. Isso aí, Giovanni. Agradecer a todos que acompanharam o podcast, agradecer ao Circuito, ao Marcílio, que proporcionou para a gente essa vinda do professor Gianni aqui. Deixar o convite a todos para nessa quinta-feira, a partir das 18h30, estarem conosco lá no Espaço Cicobi, porque eu tenho certeza que vai ser uma palestra que vai mudar bastante a forma de pensar, né, das pessoas, dos empreendedores, dos agentes de turismo que a gente tem aqui também em Raul, para a gente poder fortalecer, né, esse mercado de turismo e fazer na nossa cidade uma potência turística na nossa região. Isso aí. Potencializar, né? Isso aí. Sua mensagem final, meu. Eu sei. Hoje o meu coração está cheio de gratidão, Giovanni. Gratidão pelo que eu vivi esta tarde, gratidão por mais um episódio fecundo, cheio de conhecimento, com tanto aprendizado. Muito obrigada, Gianni, por ter aceitado o convite de vir conversar conosco. Reforço o que foi dito pelos três, foi um bate-papo maravilhoso. Sim. E que amanhã nós possamos nos encontrar novamente para aprendermos mais. Obrigada a você, Giovanni, pela oportunidade de sempre. Estamos juntos. Jane, parceria que deu certo. Dar um conselho aí pro Zezé da farmácia, para fazer Maria Zezé, pro Marcílio, pro Ades, pro nosso prefeito, pros nossos vereadores. Sim. Qual o conselho que você daria pra gente na questão do turismo, cara? Ô, Gianni, e eu gostaria de acrescentar só um pontinho no que o Giovanni solicitou. Um conselho para essa potencialização de maneira sustentável. Isso. A gente precisa buscar fazer grupo, né? Não tem como nós fazermos nada sozinho. Se a gente acreditar que vamos fazer algo sozinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E para desenvolvimento econômico, a gente precisa eliminar aquilo que nos regride, aquilo que nos traz dificuldades, que são os passos a passo egoístas, né? Que às vezes a gente tem, o egocentrismo, algumas pessoas acreditando que são donos, né, de algumas coisas. Então a gente precisa eliminar isso
e estarmos em grupo, estarmos, né, em parceria. Dessa forma, respeitando, logicamente, as opiniões diversas, né, que isso vai ter no nosso caminho, não tem como fugir disso, mas a partir do momento que você respeita a opinião do outro, né, você também cria espaço para colocar a sua opinião. Então, isso é uma forma da gente sustentar um processo. Mas eu falei uma coisa ali fora, né, e a gente estava batendo um papo ali antes, que é bíblico, inclusive, quando nós ouvimos assim na Bíblia, né, você falou lá, né, sobre a questão dos sustentáveis, né? Então, assim, sustentai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Então, quando nós falamos de suportai-vos uns aos outros, eu tenho aprendido isso, né? Estou me formando agora em teologia. A gente acha que é de tolerar, né? Não, mas o suportar é de dar auxílio, suporte, né? Ajuda. Então, suportai-vos uns aos outros. E isso, para mim, é o sinônimo maior de grupo, de estarmos numa grande equipe, de estarmos com a mesma visão, estarmos olhando na mesma direção. Logicamente, é um outro ponto de vista, às vezes a gente tem uma coluna e dependendo de onde você está, você só vê um lado. Para que você possa ver essa coluna como um todo, você vai ter que circular ela, você vai ter que circundar ela. Então nós precisamos nos levantar e começar a olhar essa coluna de vários âmbitos, de vários lugares, né? Então é preciso que a gente se junte em grupos. Se você está olhando ela daqui e o outro está olhando ela de lá, nós estamos vendo a mesma coluna de dois pontos de vista. Então nós precisamos estar em grupos para que nós possamos aumentar essas perspectivas, né? O município oferece isso. A gente tem muitas oportunidades aqui, vistas de vários ângulos. Se juntarmos esses grupos, nós vamos ter o tão chamado, né, saímos da questão do potencial, e potencializar. Né, e potencializar. Então isso é muito importante, né, no contexto aí da gente atingir os nossos objetivos. E com isso a gente convida amanhã as pessoas, né, para estarmos aí juntos, trade, as pessoas que querem participar do turismo, que já estão participando, que querem buscar alguma informação a mais. É uma troca de experiência. O Gianni não vai estar lá só para ensinar, não, para aprender também. Sim. A gente pode discutir, a gente pode debater. E nessa troca de experiência, vendo a coluna de vários ângulos, todos nós aí vamos ter a condição de aprender juntos. Então, amanhã, 18h30, no espaço do Cicobi. Se quiser. Pessoal, que papo bacana hoje, hein? Saímos aqui com a mente até. Ó. E aí, encerramos o nosso ProntoCast número 97. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. E até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Abraço. Tchau, tchau.